A escuridão envolvia o autocarro noturno que cortava as estradas do Alentejo quando Tiago se instalou no último banco, o coração apertado com o pensamento da família à espera em Évora. O noivado com Sofia era uma prisão dourada que ele mantinha para não desiludir os pais católicos e conservadores. Mas quando Pedro, um desconhecido com voz calma e olhos honestos, sentou-se ao lado e iniciou uma conversa sobre sonhos perdidos, Tiago sentiu um calor desconhecido e em poucos minutos um beijo roubado no escuro selou um destino irreversível. O autocarro balançava suavemente nas curvas da N4 e Tiago apertava as mãos sobre os joelhos tentando controlar a respiração. Aos 27 anos ele trabalhava como engenheiro civil em Lisboa, fugindo da pressão da pequena cidade onde nascera. Os pais esperavam que ele regressasse em breve, se casasse com Sofia, filha de amigos de longa data, e construísse a vida perfeita que eles sonhavam para ele. Tiago sorria nas chamadas de vídeo, fingia entusiasmo pelos preparativos do casamento, mas por dentro sentia um vazio que crescia a cada dia. Nunca tinha admitido nem a si próprio o que realmente sentia pelos homens. Era pecado, era vergonha, era impossível na família Mendes, onde o padre da paróquia jantava todas as semanas e onde o pai falava de honra e tradição como se fossem leis divinas. Pedro virou-se ligeiramente para ele com um sorriso tímido. Desculpa ocupar o lugar, mas os outros estão todos cheios. Chamo-me Pedro, trabalho como professor em Lisboa e estou a regressar de uma conferência. Tiago respondeu com um aceno seco, mas a voz do outro era quente e sem julgamento. Começaram a falar de coisas simples: o trânsito em Lisboa, o preço da gasolina, a beleza das planícies alentejanas à noite. Aos poucos a conversa aprofundou-se. Pedro contou que crescera em Lisboa numa família mais aberta, mas que mesmo assim tinha demorado anos a aceitar-se completamente. Eu escondi durante muito tempo, disse ele olhando pela janela. Achava que se fingisse o suficiente o problema desaparecia. Mas um dia percebi que estava a matar-me por dentro. Tiago sentiu um nó na garganta. Nunca ninguém lhe tinha falado assim tão abertamente. Ele respondeu com frases vagas sobre pressões do trabalho e da família, mas Pedro parecia ler entre as linhas. O autocarro parou numa estação de serviço em Montemor Novo. Os passageiros saíram para esticar as pernas, mas Tiago e Pedro ficaram. Pedro ofereceu um pacote de bolachas que trazia na mochila e os dois riram de uma piada idiota sobre o sabor artificial. Naquele momento os dedos deles roçaram quando Tiago pegou numa bolacha. Nenhum dos dois retirou a mão. O silêncio caiu pesado e carregado. Pedro olhou nos olhos e murmurou baixinho. Às vezes a vida dá-nos um momento que não pedimos, mas que muda tudo. Tiago sentiu o peito explodir. Quando o autocarro arrancou novamente, o escuro voltou a envolvê-los. Pedro inclinou-se devagar e os lábios deles encontraram-se num beijo suave, hesitante, mas cheio de uma verdade que Tiago nunca tinha conhecido. Foi rápido, mas deixou-os os dois a tremer. Tiago afastou-se imediatamente, o pânico a invadi-lo. Desculpa, eu não sei o que me deu. Pedro tocou-lhe no braço com gentileza. Não peças desculpa. Eu senti o mesmo. O resto da viagem foi uma mistura de silêncio e sussurros. Trocaram números de telefone e promessas vagas de se encontrar em Lisboa. Quando o autocarro chegou a Évora às 3 da manhã, Tiago desceu com as pernas fracas. O pai esperava-o no carro com o sorriso habitual. Como foi a viagem, filho? Tudo bem. Mas dentro de Tiago tudo estava em chamas. O beijo no último assento tinha aberto uma porta que ele não sabia como fechar. Em casa a mãe abraçou-o com força e Sofia ligou logo de manhã para confirmar os planos do fim de semana. Tiago respondeu com voz automática, mas a mente voltava sempre ao toque de Pedro, ao calor daquele momento roubado. Ele sabia que tinha de esquecer, mas o coração já não obedecia. Nos dias seguintes em Évora a rotina familiar sufocava-o. O pai falava do casamento como se fosse o maior orgulho da família. A mãe preparava doces tradicionais e contava histórias de como o avô tinha casado com a avó depois de um único encontro arranjado. Sofia aparecia todas as tardes com planos para o vestido e para a casa que construiriam. Tiago sorria, apertava-lhe a mão, mas sentia-se um impostor. À noite, sozinho no quarto do antigo colégio, olhava para o telemóvel e via a mensagem de Pedro. Gostei muito de te conhecer. Quando voltas a Lisboa? Tiago respondia com frases curtas, mas o desejo de responder mais crescia. Ele passeava pelas ruas empedradas de Évora, o templo de Diana iluminado ao fundo, e pensava no preço de uma vida honesta. A família nunca aceitaria. A cidade inteira comentaria. Ele perderia tudo. Mas o beijo não saía da cabeça.
Uma semana depois, Tiago inventou uma reunião urgente em Lisboa e regressou de autocarro. Desta vez escolheu o último banco de propósito. Pedro esperava-o na estação de Sete Rios com um café na mão. Caminharam pelo Parque Eduardo VII sem pressa, falando de tudo e de nada. Pedro era paciente, ouvia as dúvidas de Tiago sem julgar. Eu não quero forçar nada, disse ele. Mas também não quero que vivas preso a uma mentira. Tiago sentiu lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. Eles sentaram-se num banco e Pedro pegou-lhe na mão. O toque foi suficiente para fazer o mundo parar. Naquela tarde em Lisboa, Tiago sentiu pela primeira vez que talvez houvesse uma saída. Mas o preço ainda era inimaginável. O regresso a Lisboa marcou o início de uma dupla vida que Tiago nunca imaginara possível. Durante a semana ele era o noivo perfeito que ligava a Sofia todas as noites e enviava fotos das obras que supervisionava. Aos fins de semana encontrava-se com Pedro em cafés escondidos do Barro Alto ou em passeios discretos junto ao Tejo, onde o vento levava as confidências. Cada encontro era uma mistura de alegria e culpa que o consumia por dentro. Pedro nunca pressionava, mas as suas histórias de aceitação própria faziam Tiago questionar tudo o que lhe tinham ensinado desde criança. Numa tarde chuvosa de outubro, eles abrigaram-se num pequeno restaurante em Alfama. Pedro contou como a mãe finalmente aceitara o filho depois de anos de lágrimas e silêncios. Foi difícil, mas valeu a pena, disse ele, segurando a mão de Tiago por baixo da mesa. Tiago sentiu o peito apertar. A minha família é diferente, respondeu. O meu pai ainda vai à missa todos os dias e fala do inferno como se fosse a esquina da nossa rua. Se soubesse. Nem sei o que faria. Pedro olhou com compreensão profunda. Não tens de decidir hoje. Só não te percas no caminho. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Sofia começou a notar a distância. Nas chamadas ele respondia com monossílabos e evitava marcar datas para o casamento. A mãe ligava preocupada perguntando se ele estava doente. Tiago inventava desculpas de trabalho, mas a verdade queimava-lhe a garganta. Uma noite depois de um jantar romântico com Pedro em casa dele no bairro da Graça, Tiago sentou-se no sofá e chorou pela primeira vez na frente de alguém. Pedro abraçou-o sem dizer nada, deixando que o choro lavasse parte da vergonha. Naquele abraço Tiago sentiu que o amor podia ser refúgio e não só pecado. Mas a realidade não perdoava. O pai enviou uma mensagem curta e dura. A Sofia disse que estás estranho. Vem a casa no próximo fim de semana, temos de falar. Tiago leu a mensagem com as mãos a tremer. Pedro viu o medo nos olhos dele e propôs uma solução temporária. Vamos devagar. Eu espero o tempo que for preciso. Mas Tiago sabia que o tempo estava a esgotar-se. Ele regressou a Évora no autocarro seguinte, o mesmo último banco, agora carregado de memórias. Durante a viagem pensou em todas as escolhas que o tinham levado ali. A educação rígida, as missas obrigatórias, os comentários homofóbicos do pai à mesa. Tudo construíra uma jaula que ele agora queria quebrar, mas o medo de magoar os que amava era paralisante. Em Évora o fim de semana foi um tormento. O pai interrogou-o sobre o casamento como se fosse um inquérito policial. A mãe serviu o jantar com lágrimas nos olhos, dizendo que queria netos antes de morrer. Sofia puxou-o para um canto e perguntou diretamente se havia outra pessoa. Tiago negou com veemência, mas a mentira deixou um gosto amargo. À noite, sozinho no quarto, escreveu a Pedro: Estou a afogar-me aqui. A resposta veio rápida. Lembra-te do beijo no autocarro. Foi real, tu és real. Tiago adormeceu com o telemóvel na mão, mas o sono foi agitado, cheio de sonhos onde a família o apontava e o padre o condenava. No domingo antes de voltar a Lisboa, ele foi à missa com os pais. O padre falou sobre o pecado da carne e da importância da família tradicional. Cada palavra era uma facada. Tiago saiu da igreja com a decisão meio tomada. Não podia continuar assim. Tinha de escolher. Mas escolher significava perder alguém. Pedro ou a família. O preço de qualquer escolha parecia insuportável. A relação com Pedro aprofundava-se, mas o segredo começava a pesar como chumbo. Eles encontravam-se agora com mais frequência em Lisboa, aproveitando os fins de semana livres de Tiago. Passeavam de mão dada em ruas pouco movimentadas do Príncipe Real, onde o ambiente era mais tolerante. Pedro apresentava-o a amigos discretamente e Tiago sentia-se vivo como nunca.
Mas sempre que o telemóvel tocava com o nome de Sofia ou da mãe, o pânico regressava. Uma noite depois de um filme no cinema São Jorge, eles caminharam até ao mirador da Senhora do Monte. Pedro parou e olhou para as luzes da cidade. Eu amo-te, Tiago disse simplesmente. Não quero que isto seja só um segredo. Quero construir algo contigo. Tiago sentiu o coração saltar. Eu também te amo, respondeu, mas a voz falhou. Mas a minha família. Eles nunca vão aceitar. Pedro apertou-lhe a mão. Então talvez seja a hora de lhes dares a oportunidade de te surpreenderem. Tiago balançou a cabeça. Tu não os conheces. O meu pai disse-me uma vez que preferia um filho morto a um filho maricas. As palavras saíram amargas e Pedro ficou em silêncio por longos minutos. A pressão familiar aumentava. Sofia marcou uma data para o noivado oficial e enviou convites sem consultar Tiago. Quando ele protestou, ela chorou dizendo que ele estava distante há meses. A mãe ligava todos os dias com listas de convidados e o pai ameaçava cortar o apoio financeiro se ele não regressasse definitivamente a Évora. Tiago sentia-se dividido ao meio. Cada decisão era um sacrifício. Se contasse a verdade, perderia a família e talvez o emprego, pois o patrão era amigo do pai. Se continuasse a mentir, perderia Pedro e a si próprio. O primeiro sinal de perigo veio de um amigo de infância de Évora que trabalhava em Lisboa. Carlos viu-os juntos num café e mandou uma mensagem vaga a Tiago. Vi-te com um tipo. Cuidado com o que fazes. Tiago apagou a mensagem, mas o medo instalou-se. Ele contou a Pedro que decidiu reduzir os encontros. Pedro ficou magoado, mas compreendeu. O amor não deve ser vivido com medo, disse ele. Mas Tiago escolheu o medo porque era o que conhecia desde sempre. Num fim de semana em Évora, a tempestade rebentou parcialmente. Durante o almoço familiar, Sofia anunciou que queria adiantar o casamento para o próximo ano. O pai bateu na mesa em aprovação. Tiago sentiu o ar faltar. Levantou-se e saiu para o jardim. A mãe seguiu e perguntou baixinho. O que se passa, filho? Estás diferente desde aquela viagem de autocarro. Tiago congelou. Nada, mãe. Só cansaço. Mas a semente da dúvida estava plantada. Nessa noite ele ligou a Pedro e chorou ao telefone. Não consigo mais. Quero ficar contigo, mas não sei como. Pedro respondeu com voz firme. Então vem para Lisboa de vez. Eu estou aqui. Tiago prometeu pensar, mas sabia que a promessa era frágil. A traição veio de onde menos esperava. Carlos, o amigo de infância, enviou uma foto borrada de Tiago e Pedro abraçados no mirador a toda a família de Évora. O telefone de Tiago explodiu com chamadas. O pai gritava do outro lado. Que vergonha é esta? Vem já para casa e acabas com essa loucura. A mãe chorava em fundo. Sofia enviou uma mensagem curta. Nunca mais fales comigo. Tiago ficou paralisado no apartamento de Lisboa. Pedro chegou horas depois e encontrou-o no chão rodeado de mensagens. Abraçou-o e disse: Agora não há volta atrás. Vamos enfrentar juntos. A viagem a Évora foi a mais longa da vida de Tiago. Chegou à casa familiar e encontrou o pai de rosto vermelho e a mãe com os olhos inchados. O padre estava lá também sentado à mesa como juiz. O pai começou a gritar. Depois de tudo o que fizemos por ti. Traíste-nos com um homem. És uma vergonha para o nome da família. Tiago tentou explicar, mas as palavras saíam entrecortadas. Eu não escolhi isto, pai. Nasci assim. O padre interveio com versículos da Bíblia e o pai cuspiu no chão. Sai desta casa. Não tens mais família. A mãe tentou interceder, mas o pai empurrou-a. Tiago saiu com o coração partido, levando apenas uma mala pequena. Em Lisboa, Pedro acolheu-o. Durante semanas, Tiago viveu entre raiva e culpa. Ligava à mãe às escondidas e ouvia-a chorar. Sofia espalhou a história pela cidade e os vizinhos comentavam nas ruas de Évora. O trabalho em Lisboa avisou que o contrato não seria renovado por pressão de clientes conservadores. Cada dia era uma escolha. Ficar com Pedro significava perder o passado inteiro. Voltar significava trair-se a si próprio. Pedro apoiava-o, mas também sofria com o peso da situação.
Uma noite discutiram. Tu estás a deixar que eles te destruam, disse Pedro. Eu estou aqui, mas tu ainda escolhes o medo. Tiago respondeu com lágrimas. Eles são a minha família. O que queres que eu faça? A discussão terminou em silêncio pesado. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Tiago encontrou um novo emprego mais modesto e mudou-se para um pequeno apartamento com Pedro. Aos poucos começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes e encontrou força. A mãe ligava ocasionalmente em segredo e dizia que o pai ainda não perdoara, mas que ela rezava por ele todos os dias. Tiago sentia o vazio, mas também uma liberdade nova. Um ano depois do beijo no autocarro, Tiago regressou a Évora sozinho. Encontrou o pai no café da praça e sentou-se à frente dele. Pai, eu não vim pedir perdão por ser quem sou. Vim dizer que vos amo, mas não posso viver uma mentira. O pai olhou longamente, depois levantou-se e saiu sem uma palavra. A mãe abraçou-o em casa e chorou. Talvez um dia ele mude, disse ela. Tiago voltou para Lisboa com o coração mais leve. Pedro esperava-o na estação com um sorriso. Bem-vindo a casa. O tempo curou algumas feridas, mas não todas. Tiago e Pedro construíram uma vida juntos, cheia de pequenos momentos de felicidade. Viajavam pelo Alentejo em segredo, visitavam os amigos de Pedro e planeavam um futuro sem esconderijos. Tiago aprendeu que o amor verdadeiro exige coragem e que cada escolha tem o seu preço. Perdeu a família tradicional, mas ganhou uma família escolhida. A sociedade ainda sussurrava, mas ele já não ouvia. Hoje Tiago senta-se por vezes no último banco de um autocarro e lembra-se daquele momento que mudou tudo. O beijo que não pôde ser desfeito. A vida que escolheu viver apesar do custo. E pergunta-se se valeria a pena trocar tudo outra vez. Será que o amor verdadeiro justifica todos os sacrifícios e dores causadas à família, ou o certo é manter o segredo para preservar a harmonia?